Estava pensando que é muito comum a gente olhar para um irmão, para uma irmã, para um casal de amigos, né? Olhar para pessoas próximas de nós que estão em um relacionamento há pouco tempo ou há mais tempo e ficar se comparando, né? Ficar se comparando, puxa, eu também gostaria de ter um relacionamento igual nos filmes, nas séries, igual a gente sempre viu por aí. Hoje em dia a gente tem um pouco de clareza, né, de que as coisas não são tão fáceis assim. Acho que quando eu falo hoje em dia, com o passar do tempo, né, a maturidade, tem a adolescência, o começo da vida adulta, traz pra gente essa clareza de que nem tudo são flores, mas ainda assim a gente gostaria muito de ter um relacionamento, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos das pessoas. E esse desejo, ele vem acompanhado também pode vir acompanhado também, né, de um medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, um medo de ser o titio, a titia, de que não tenha ninguém para cuidar da gente depois, né, na velhice. Já imagina aquelas cenas de casa sozinha, datas comemorativas passando sozinho, sozinha, porque os amigos, os familiares que são casais, né, têm a vida deles, né? Por mais que a gente encontre pessoas que são casais um tempo ou outro, a rotina deles é uma rotina muito restrita, assim como nós temos as nossas rotinas. Mas fica, né, aquela coisa de tipo, aquele receio, aquele medo de ficar sozinha. Eu percebo que os relatos são cada vez maiores de uns anos para cá. Relatos, eu digo, em conversas com amigos, pessoas próximas, coisas que a gente vê pela internet, de medo de ficar sozinho. E é aí que pode morar um grande problema, né? Porque o medo de estar sozinho pode acabar nos colocando em situações não muito legais, em situações ruins. De repente, um relacionamento tóxico, um relacionamento que a gente talvez não goste da pessoa, a pessoa não goste da gente, que seja um fardo, né, que a pessoa despeje coisas emocionais na gente, que a gente, nessa revolta, acabe despejando coisas na pessoa também. Tudo pelo medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. A gente pode ter amizades com pessoas que a gente não teria, ir para lugares aleatórios, viagens, rolês, situações aleatórias que não correspondem com o que a gente gosta, com o que a gente faria, só pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de não fazer nada num determinado período. E a gente pode acabar ficando muito, com isso, a gente pode acabar ficando muito em função do outro, né? Como assim? Se você está em um relacionamento, você está em função do outro, né? Se você vai para uma viagem que não é exatamente o que você gostaria, você está em função do outro, no meu entendimento, na minha interpretação. E é aí que a gente pode acabar esquecendo de uma das coisas mais importantes, assim, a meu ver, que somos nós mesmos. A gente se distancia, com isso, a gente pode estar cada vez mais se distanciando de nós mesmos. Deixando de saber quem nós somos sozinho. O que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que nós sentimos, o que nós não sentimos. O autoconhecimento, ele é poderosíssimo. E a gente precisa aproveitar um período sozinho para se autoconhecer. Eu acho que quando uma pessoa está constantemente em um relacionamento, estava num relacionamento, terminou, já entrou em outro, termina, já entra em outro, ou seja, ela vai pulando de galho em galho, eu acredito que é uma pessoa que deva estar em um péssimo relacionamento consigo mesmo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma pausa, que a gente fique um tempo sozinho, que a gente não fique pulando de galho em galho com medo de ficar sozinho. A gente precisa ficar sozinho, para, como eu disse há pouco, no meu entendimento, para que a gente se
autoconheça, se entenda. A gente saiba quem é a gente mesmo, para que a gente não se distancie da gente. E quando a gente se conhece, quando a gente se entende, quais são os nossos medos, nossos anseios, nossas alegrias, nossos prazeres, os nossos valores, isso vai ficando mais forte. E a gente passa a não negociar. E quando a gente passa a não negociar os nossos valores, as coisas que são importantes pra gente, a gente deixa, naturalmente, eu acredito, a gente deixa naturalmente de se enfiar nessas enrascadas, né? Porque a gente fala, não, eu não vou nesse lugar porque é um lugar que eu não gosto, é um lugar por conta disso, por conta daquilo. Não, eu não vou me relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa, nesse breve período que a gente está se conhecendo, já apontou isso, isso e isso. Então a gente passa a não negociar mais as coisas que são importantes para a gente. E, consequentemente, a gente deixa de lado essas enrascadas e se aproxima, né? A gente se aproxima mais de nós mesmos. Então, veja, não estou dizendo que a gente precisa se fechar, não se relacionar, não conhecer ninguém, não ter amigos, não ir para rolês aleatórios. Eu estou dizendo que pode ser um pouco problemático ficar pulando de galho em galho, de situações em situações, única e exclusivamente pelo medo de estar sozinho. A gente precisa de um tempo com a gente mesmo. Em algum momento da vida ou em alguns momentos da nossa vida. Para que a gente se olhe, se entenda, saiba quem nós somos quando ninguém está vendo. Né? Para que a gente não fique nessa de relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosos, que nos fazem mal, que não nos agradam, né? Para que a gente não se abandone, para que a gente não para que a gente não nos abandone, né? A gente não abandone-se de nós mesmos. É muito ruim você sair de um relacionamento depois de um período e você se dá conta que você se abandonou de você mesmo. Você nem lembra mais quem é você. Você não lembra mais do que você gosta, quais são seus sonhos. E aí, ao invés de você se reconectar com você mesmo, pelo medo de ficar sozinho, você vai e entra em outro relacionamento. E pode ser que seja um relacionamento que você só está nele por estar. Pode ser que você esteja mais sozinho ainda nesse relacionamento do que sozinho, literalmente dito, propriamente dito. Então acho que a pior solidão é a solidão acompanhada. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva, venha conversar comigo. Até a próxima.